A história começou com nosso protagonista, Koi, que estava falando ao telefone com seu amigo, pedindo-lhe que lhe emprestasse um pouco de dinheiro, explicando que ele era a única pessoa em quem podia confiar. Ele garantiu que devolveria o dinheiro emprestado até o dia 15 do mês e pediu desculpas pelo transtorno. Nosso herói se sentia profundamente grato pela ajuda do amigo, descrevendo-o como um salvador. Koi se sentia uma pessoa muito miserável. Ele se perguntava se alguém levava uma vida pior que a dele, descrevendo-se como alguém que fracassa em tudo e de quem os outros dizem, pelo menos estamos melhor do que ele. Nosso herói era um romancista online que mal conseguia pagar as contas, agora, aos 29 anos, se via pedindo pequenas quantias de dinheiro a conhecidos apenas para pagar o aluguel. Ele respirou fundo e disse que precisava sobreviver por mais um mês dessa forma difícil. Começou a rolar os comentários sobre seu romance, que estavam cheios de zombarias e críticas negativas, mas ele insistia que tudo faria sentido mais adiante na história e que era apenas uma preparação para o que estava por vir. Ele reprovava aquele comportamento e pedia que não subestimassem o valor dos romances na web, embora soubesse que os leitores não eram a verdadeira causa de sua situação. Tristemente, ele disse que o problema estava na sua falta de habilidade e desejou poder renascer como alguém incrivelmente poderoso. De repente, seu nariz começou a sangrar inesperadamente, e ele rapidamente procurou um lenço. Enquanto procurava freneticamente, foi surpreendido por uma voz estranha oferecendo-lhe um lenço. Ao olhar para cima, percebeu que estava em um lugar estranho, diante de um homem misterioso que o chamou pelo nome verdadeiro, Ido Koi, e sabia sua idade e profissão como romancista. O homem lhe disse que a causa de sua morte foi o excesso de trabalho e depois se apresentou como Ema Raikon, dizendo que normalmente é chamado de Rei Ema, e lhe deu as boas-vindas ao inferno. Koi ficou atônito, e o Rei Ema disse que ele estava de fato morto, mas também com sorte ao mesmo tempo. Koi ficou confuso com a palavra sorte, uma palavra com a qual não estava acostumado, mas Ema explicou que sua sorte vinha do fato de ele ter o número único 77.777, o que lhe concedia um desejo que poderia ser realizado. Koi riu sem graça e disse que era difícil pensar em um desejo de imediato, especialmente porque achava que mal havia terminado seu trabalho anterior a tempo. O Rei Ema apontou que ele estava muito ocupado e que Koi precisava tomar sua decisão rapidamente. Koi sentiu-se apavorado e um pouco desnorteado devido à presença e à aura avassaladora do Rei Ema. Koi gritou animadamente e pediu para ser reencarnado no mundo de um romance, desejando uma vida cheia de aventuras e mulheres bonitas. O rei ficou surpreso com esse desejo e perguntou em qual romance ele queria ir, mas esclareceu que os próprios romances de Koi estavam completamente fora de questão. Koi ficou ainda mais desconcertado e se perguntou como o Rei Ema sabia disso e se sua reputação o seguia até mesmo no inferno. Então, ele começou a pensar e se lembrar de um romance em particular. Lembrou-se de uma história sobre um herói que levava uma vida fácil e descomplicada, e era exatamente isso o que desejava. No fim, escolheu entusiasticamente um romance intitulado Me Tornei um Aluno Fracassado na Escola de Caçadores. O Rei Ema concedeu o desejo de Koi, anunciando que ele agora viveria dentro da história. Como achou o desejo único e incomum, o Rei Ema concedeu a ele 2 desejos menores adicionais como um presente especial. Koi pulou de empolgação e pediu para ser enviado ao mundo do romance 2 anos antes do início da história. Foram revelados detalhes sobre o romance escolhido por Koi. O título era Me Tornei um Aluno Fracassado na Escola de Caçadores, comumente abreviado como Androp. A história gira em torno de um personagem principal que enfrenta grandes desafios antes de ingressar na escola de caçadores, cujo verdadeiro potencial só brilha no 3º ou 4º ano. O Rei Ema desejou a Koi uma vida feliz e rapidamente pediu seu desejo final antes de enviá-lo ao mundo do romance. Koi pensou por um momento, então pediu para ser extremamente bonito. Nervosamente, pediu que sua nova aparência combinasse os melhores e mais atraentes traços de celebridades, para que ele pudesse ser incrivelmente bonito, e num instante Koi desapareceu, deixando o Rei Ema e seu conselheiro atonitos com a natureza estranha de sua alma e seus desejos inesperados, pois haviam entendido mal o que ele queria durante a transição da alma. Um deles comentou que Koi havia escolhido ser atraente acima de tudo e que seria reencarnado no corpo de um personagem secundário em vez do herói principal. Sua alma começou a se fundir com o corpo de um personagem chamado Kajayama Ayayu no mundo do romance Me Tornei um Aluno Fracassado na Escola de Caçadores. Koi acordou confuso e sentindo como se estivesse sonhando, e percebeu que realmente havia morrido e agora estava no corpo de outra pessoa. Após alguns momentos de pânico e confusão,
compreendeu que havia sido reencarnado com sucesso, mas não no corpo do protagonista do romance, e sim no de Kageyama Ayayu. Ele ficou chocado porque achava que renasceria como personagem principal, Amano Satoshi, e não como um personagem secundário como Ayayu, de quem ele não sabia quase nada. Nesse momento, começou a se lembrar das memórias dolorosas de Ayayu. Ayayu vivia em um mundo onde as pessoas descobriam seus talentos como caçadores aos 10 anos de idade, e aqueles que atingiam um nível aceitável no teste eram admitidos na escola de caçadores. Mas Ayayu não pôde fazer o teste devido à má administração do orfanato onde foi criado, que relatou falsamente que todas as crianças eram da classe mais baixa, fazendo com que vivessem longe do mundo da caça. Após a mudança da lei e a reintegração dos testes, Ayayu foi revelado como tendo um nível mediano, uma categoria que representava apenas 15% da população, mas ele já havia ultrapassado a idade exigida para ingressar na escola de caçadores. Ayayu mais tarde se formou em uma escola comum aos 20 anos e trabalhou como carregador para caçadores, até que suas habilidades de caçador finalmente despertaram e ele se juntou a uma guilda. Kui percebeu que as memórias de Ayayu voltariam a ele gradualmente, para não sobrecarregar sua mente, e também passou a entender que esse personagem era tão azarado quanto ele. Começou a se sentir enganado por causa das circunstâncias infelizes que enfrentava novamente, pensando que renasceria como o herói da história e não como um personagem secundário que sofria dos mesmos velhos problemas. À medida que recuperava essas memórias, Kui entendeu claramente a natureza do personagem Kageyama, um instrutor de esgrima em uma classe secundária, um personagem menor que mal aparecia no romance. Ele começou a sentir raiva e frustração, pois nunca esperava acabar em tal posição, perguntando sarcasticamente por que não pediu simplesmente para ir ao céu ou algo assim. Sentou-se e tentou pensar em uma maneira de retornar e confrontar o rei Ema, mas então se lembrou de que, para voltar à vida após a morte, teria que morrer novamente, e percebeu que, se escolhesse cometer suicídio só para ver o rei Ema mais uma vez, provavelmente seria enviado direto ao inferno. O sistema anunciou para Kui, agora no papel de Kageyama Ayayu, que ele seria despertado imediatamente. De fato, Kageyama Ayayu acordou assustado, gritando com raiva e exigindo recomeçar, mas logo percebeu que estava realmente acordado e não estava sonhando, e que de fato havia morrido e reencarnado em um dos mundos de seus próprios romances. Naquele momento, o silêncio do quarto foi quebrado por um som estranho. Enquanto ele estava sentado na cama, seu telefone tocou de repente, o que o pegou de surpresa. Ayayu atendeu a ligação e descobriu que era da equipe financeira da Guilda Chase, informando que haviam depositado sua bonificação de rescisão e estavam ligando para confirmar. Ayayu ouviu confuso, depois confirmou o recebimento do pagamento. Ele olhou para o celular e descobriu que sua conta bancária continha uma quantia enorme, mais de 30 milhões de ienes. Ficou tão chocado que começou a contar os zeros novamente para ter certeza do valor. Pulou da cama tomado por uma alegria imensa ao confirmar que realmente possuía tal quantia. Ele então percebeu que realmente havia se tornado outra pessoa e começou a abraçar sua nova vida como Kageyama Ayayu com empolgação e felicidade. Embora 30 milhões de ienes possam não ser muito para alguns, para um romancista falido que quase morreu de tanto trabalhar, esse valor era como um sonho que nunca poderia imaginar. Ayayu olhou pela janela e percebeu que o mundo em que vivia agora se assemelhava ao Japão moderno, apesar da presença de monstros, caçadores e portais mágicos. Refletiu sobre sua nova vida e aparência. Agora tinha 25 anos, com muito dinheiro e uma aparência marcante. Também era agora um caçador de classe B, uma categoria conhecida por ser comum e sem grandes vantagens. Ayayu se lembrou de que, na história original, Kageyama era um personagem secundário que não tinha muito impacto nos eventos e era tratado como uma figura de fundo à medida que a história avançava, especialmente em comparação com o protagonista. Ayayu sorriu e disse a si mesmo que aquela situação era na verdade perfeita para ele, porque seu objetivo desde o início nunca foi se tornar um herói de destaque, mas sim viver uma vida confortável e tranquila. Ele se lembrou de que Me Tornei um Aluno Fracassado na Escola de Caçadores tinha dois protagonistas principais, Tsukiaki Makoto, o herói original, e Amano Satoshi, que transmigrou para a história e se tornou um personagem vilanesco. Amano Satoshi foi capaz de usar seu conhecimento dos eventos da história para aproveitar as oportunidades originalmente destinadas ao verdadeiro protagonista, usando sua vasta riqueza para comprar poções espirituais e se tornar um forte rival do herói original. Mas Ayayu sabia muito bem que não precisava competir com nenhum dos dois, já que sua situação era diferente desde o início.
Ele não tinha intenção de tomar o controle da história nem de se tornar uma figura central. Percebeu que, na verdade, não se importava em se envolver com nenhum dos personagens principais, já que seu desejo de ser herói era originalmente apenas uma forma de garantir uma vida pacífica e fácil. Kajama Ayayu começou a se sentir completamente à vontade, pois tudo o que precisava fazer agora era trabalhar em silêncio e ganhar dinheiro. Ele se lembrou da realidade desse mundo, que um dia, portais enormes apareceram repentinamente no céu, liberando monstros aterrorizantes que varreram a Terra, ameaçando a vida humana. Nesse momento crítico, os heróis Tsukiyaki Makoto e Amano Satoshi apareceram liderando um grande grupo de guerreiros corajosos para enfrentar esses monstros e proteger a humanidade. As pessoas assistiam à cena com ansiedade e tensão, se perguntando se esses dois jovens poderiam realmente enfrentar um desastre tão avassalador. Um homem declarou com grande confiança que os dois jovens heróis eram a única esperança da humanidade e que todos deveriam apoiá-los e encorajá-los com todas as forças. A multidão aplaudia com entusiasmo Amano Satoshi, a quem chamavam de luz e esperança da humanidade. Do outro lado, outros torciam com igual paixão pelo herói Tsukiyaki Makoto, clamando para que ele salvasse o mundo. A excitação era evidente nos rostos da multidão, que depositava toda a sua confiança e esperança nesses dois heróis. Mas em meio a essa atmosfera carregada, Ayayu permanecia em silêncio, concentrado em seu celular e completamente desinteressado no que estava acontecendo ao seu redor. Ayayu murmurou para si mesmo que estava apenas esperando que seu desejo se realizasse e começou a se sentir um pouco nervoso, mas logo entrou no clima de forma sarcástica, torcendo de maneira cômica por grandes corporações como a Mitsubishi e a Tesla. Em um surto de empolgação, Ayayu gritou que os preços das ações haviam atingido o ponto mais baixo e que aquela era sua chance perfeita de comprar. À medida que a batalha continuava, os valores das ações começaram a subir rapidamente, e Ayayu já sabia que os dois heróis salvariam o mundo sem precisar da sua ajuda. Assim, ele sentiu uma alegria imensa porque começou a ganhar muito dinheiro graças às mudanças repentinas no mercado de ações, mesmo que tudo estivesse apenas em sua imaginação. De repente, ele recebeu uma notificação no celular informando que havia ganhado uma loteria especial relacionada a ações, fazendo-o sentir como se tivesse ganhado o verdadeiro prêmio máximo. Ayayu sorriu de lado e disse a si mesmo que viveria pacificamente em silêncio até o dia em que tudo saísse do controle. Ele então decidiu viver com grande cautela, seguindo de perto os eventos da história original, e começou a se preparar para o dia em que começaria a trabalhar. Na manhã seguinte, Ayayu seguiu para seu novo emprego na escola de caçadores, começando sua função como instrutor de esgrima. Depois de deixar a guilda Chase, Ayayu entrou oficialmente na escola de caçadores como professor. Antes de começar o trabalho, decidiu se aprofundar na vida do personagem original que agora habitava. Durante sua pesquisa, descobriu que Kajama Ayayu não tinha vida social alguma e que havia sido uma pessoa extremamente solitária e isolada. Ayayu ficou surpreso ao ver quão poucos contatos havia salvos no telefone e percebeu que o personagem original havia vivido em profunda solidão. Ele se lembrou de um momento do passado em que outros costumavam zombar do personagem original e o chamavam de esquisito, o que deixou Ayayu irritado. Começou então a pensar sobre sua vida anterior, lembrando-se das coisas que não pôde alcançar, como o amor e o casamento, por estar constantemente ocupado escrevendo romances. Ayayu se lembrou de como, em sua vida passada, dizia a si mesmo que estar sozinho era melhor, que a solidão era sua preferência, mas no fundo, sabia que era apenas uma maneira de justificar sua solidão. Houve muitos motivos pessoais e familiares que o levaram ao isolamento. Ele se lembrou de uma vez em que teve que sair no meio de uma reunião de trabalho prometendo voltar rapidamente para terminar de editar seu romance. Naqueles tempos, era extremamente difícil para ele, como escritor em dificuldades, atender até às necessidades básicas, então o amor sempre pareceu uma fantasia distante. Mas agora ele começou a sentir que as coisas haviam mudado, e mesmo que não fosse o personagem principal, já havia conquistado tantas coisas boas nessa nova vida. Ayayu finalmente sentia que estava se aproximando da vida que sempre quis, e começou a se sentir verdadeiramente contente com sua nova realidade. Kajama Ayayu ficou parado diante da porta da sala dos professores, sentindo empolgado e determinado a experimentar coisas novas que nunca viveu em sua vida anterior. Ele entrou na sala com um sorriso radiante e se apresentou com confiança para a equipe como um novo instrutor de esgrima. Ao entrar, percebeu um silêncio estranho e se perguntou qual seria o motivo daquele silêncio suspeito.
Parecia um pouco tenso até que seu colega Hayashi Masao o recebeu calorosamente e o convidou para sentar ao seu lado. Ayayu agradeceu educadamente e expressou sua esperança de que pudessem cooperar e trabalhar juntos. Rapidamente se espalhou a notícia de que um novo professor bonito havia chegado à escola, e muitas das funcionárias ficaram impressionadas, se perguntando se ele era mesmo um professor ou um ator. Ayayu ficou envergonhado, mas respondeu gentil e humildemente, dizendo que era apenas uma pessoa comum. Ele sabia bem que seu rosto bonito fazia parte do acordo que havia feito para sua nova vida. Uma das funcionárias perguntou sobre a guilda onde ele havia trabalhado anteriormente, e ele respondeu que era da guilda Chase. Isso surpreendeu as mulheres da equipe, que começaram a elogiar a guilda e disseram que era incrível alguém tão jovem ter escolhido ensinar. Ayayu ficou encantado e mais confiante com os elogios, começando a se sentir mais conectado com as pessoas ao seu redor. De repente, outra pessoa entrou na sala e anunciou em voz alta que uma pessoa especial da guilda Chase havia se juntado ao corpo docente, chamando a atenção de todos. Essa pessoa se apresentou como Mosaki Yamato, instrutor de técnicas de lança do segundo ano da guilda Wakashu e ex-aluno da escola de caçadores. Yamato perguntou a Ayayu de qual escola ele havia se formado e comentou o quanto ele era bonito. A equipe começou a tentar adivinhar de qual escola a Ayayu poderia ter vindo, se era da escola 4 ou 7. Uma delas disse que, se ele tivesse se formado na escola dela, ela o reconheceria imediatamente, então achou que fosse da escola 5. Nesse momento, Ayayu sorriu e respondeu que não havia se formado em nenhuma escola de caçadores, o que chocou a todos. Uma das funcionárias perguntou como ele poderia se tornar um caçador sem ter se formado em uma academia de caçadores, e questionou se ele havia estudado no exterior ou tinha dupla nacionalidade. Ayayu garantiu que era totalmente japonês e que existiam caçadores que não se formaram em escolas especializadas, e ele era um deles. Um momento de silêncio preencheu a sala após sua resposta. Yamato então riu e disse que Ayayu deveria ter esclarecido isso desde o início para evitar confusão. Em seguida, saiu da sala dizendo que ia fumar antes da reunião da manhã, sendo seguido por outros membros da equipe. Ayayu permaneceu com Hayashi, que admitiu de forma constrangida que pensava que alguém vindo da guilda Chase seria mais do que apenas um caçador sem licença. Ayayu sentiu a atmosfera de repente ficar fria e estranha e começou a se lembrar das memórias do Kageyama Ayayu original. Lembrou-se de que existiam testes especiais para avaliar o potencial de caçadores, que envolviam líquidos extraídos de um monstro chamado ceramina, e que cada teste custava 10.000 ienes. Também se lembrou de que o diretor do orfanato foi preso por distribuir ilegalmente testes de caçadores, e de como mais tarde ele fez um teste verdadeiro com a ajuda de um colega órfão chamado Yuki. Mesmo assim, ele nunca se formou em uma escola de caçadores, o que causou grandes dificuldades para ele e outros como ele, que não receberam o treinamento formal oferecido pelas academias. Devido a essa lacuna educacional, esses caçadores não credenciados lutaram por seus direitos e protestaram para acabar com a discriminação contra eles. Mesmo que uma lei tivesse sido aprovada para impedir empregadores de perguntarem sobre formação educacional durante o processo de contratação, algumas instituições ainda distinguiam entre formados por escolas de caçadores e os demais. Os sentimentos discriminatórios continuavam crescendo significativamente entre os caçadores certificados em relação àqueles que não frequentaram escolas formais. Kageyama Ayayu percebeu que seria melhor esconder o fato de que não havia se formado em uma escola especializada de caçadores e desejou ter sabido disso antes. Sentiu-se frustrado porque os outros pareciam desconfortáveis com seu histórico, mesmo que ele pessoalmente nunca tivesse participado de protestos ou assinado petições no passado. O professor Hayashi se aproximou e pediu desculpas pelo transtorno ocorrido em seu primeiro dia de trabalho, pedindo sua compreensão quanto à situação atual. No fundo, Ayayu decidiu suportar tudo aquilo pelo bem de uma aposentadoria confortável no futuro e expressou sua compreensão quanto ao ressentimento dos outros contra ele. Continuou falando com um tom confuso, apontando que seu ingresso na escola, apesar de não ser formado por uma academia especializada, naturalmente dava a impressão de que havia sido contratado por favoritismo. Então perguntou a Hayashi, de forma um pouco desconfortável, se ele realmente havia sido contratado por tratamento preferencial. Mas Hayashi garantiu claramente que ele havia passado no teste e sido oficialmente e corretamente selecionado. Hayashi então explicou que aquela era uma escola de caçadores, não uma escola comum, enfatizando que o conceito de favoritismo não existia ali de forma alguma. Ao mesmo tempo, uma conversa ocorria entre alguns dos outros professores.
Um deles comentou sarcasticamente que a escola devia estar em uma crise financeira séria, já que precisava contratar professores por favoritismo. Yamato disse que os alunos do primeiro ano focavam apenas em condicionamento físico e habilidades básicas, sugerindo que a escola provavelmente contratou a Ayayu para ensinar especificamente esses alunos. Duas professoras falaram com sarcasmo. Uma disse: Ayayu é muito bonito, mas não serve para ser professor já que não se formou em uma escola de caçadores. A outra acrescentou, zombando, que o histórico educacional dele era inadequado e chamou isso de um grande desperdício. Uma das professoras sugeriu à outra que aconselhasse seus alunos a procurarem aulas particulares de esgrima fora da escola. Acrescentou que ter alguém como Ayayu ensinando os alunos poderia colocar suas vidas em risco após a formatura. Mas Ayayu apareceu de repente diante delas, surpreendendo e constrangendo as professoras. Ayayu sorriu tentando aliviar a tensão e disse que estava apenas perguntando onde era a área de fumantes. Admitiu com um sorriso desconfortável que havia escutado parte da conversa por acaso e perguntou se elas tinham tempo para conversar um pouco antes da reunião da manhã. Uma das professoras tentou acusá-lo de estar espionando a conversa, mas ele negou calmamente, dizendo que havia apenas escutado por acaso, embora por dentro estivesse irritado com a situação. Mesmo assim, lembrou a si mesmo que estava aguentando aquilo por causa do dinheiro. Ayayu então explicou que estava preocupado com o mal-entendido sobre ele se espalhar entre os alunos, destacando que não havia sido contratado por nenhum tipo de favorecimento. Acrescentou com um sorriso calmo que esperava poder cooperar com todos. De repente, Yamato interrompeu, cheio de raiva, e disse a Ayayu que o problema não era sobre favoritismo, mas sobre algo mais importante, sua elegibilidade para ser professor em primeiro lugar. O professor acrescentou, irritado, que Ayayu não tinha direito de se envolver ou falar sobre assuntos tão sérios. Como ele não havia se formado em uma escola especializada, Yamato então lhe disse com firmeza para se afastar, não interferir em seus assuntos e parar de causar mais problemas. Yamato instruiu as professoras a manterem distância de Ayayu, apontando que elas já tinham professores regulares com quem podiam interagir. Depois que eles saíram, as duas professoras comentaram sobre como Yamato havia sido duro com Ayayu, admitindo que as habilidades com espada de Ayayu provavelmente eram boas, já que ele era um instrutor de rank B, mas ainda assim duvidavam de sua capacidade por causa de sua formação educacional. Yamato de repente se virou para Ayayu com um sorriso desafiador e disse que, se ele estivesse incomodado, poderia solicitar um duelo oficial. Em seguida, explicou que tinha um exame de promoção se aproximando para alcançar o rank A e sugeriu que Ayayu esperasse até ele passar para desafiá-lo, assim não seria tão embaraçoso se Ayayu perdesse. Ayayu permaneceu em silêncio, sentindo-se desanimado, e percebeu, no fundo, que esse era o motivo pelo qual o personagem original se sentia tão isolado. Ayayu de repente se lembrou de sua vida anterior como escritor, quando sentiu grande alegria ao terminar um de seus romances, achando que dessa vez estava realmente bom, mas ficou profundamente decepcionado quando alguém disse que o romance era apenas bom para um amador e zombou dele dizendo que ele nem sequer havia se formado em uma escola especializada. Essa pessoa então o aconselhou a desistir de se tornar profissional e continuar escrevendo apenas como hobby, alertando-o de que, com o tempo, ele poderia acabar odiando escrever. Ayayu começou a se lembrar de quando lia os comentários negativos que havia recebido sobre seu romance e se sentia profundamente abalado com as críticas duras dirigidas a ele. Ele também se lembrou da vida do personagem original que agora habitava e percebeu que não era nada menos miserável que sua vida anterior como escritor. Ayayu refletiu se uma vida estável, porém sem propósito ou ambição, valia mesmo a pena ser vivida. Enquanto isso, Yamato estava saindo da área quando Ayayu o chamou, pedindo que esperasse. Yamato se virou, irritado, e perguntou o que ele queria desta vez. Naquele momento, Ayayu decidiu que havia chegado a hora de mostrar sua força e provar seu valor para todos. Com grande confiança, Ayayu anunciou que aceitava o desafio, insistindo em enfrentar Yamato em um duelo decisivo. Seus dois colegas ficaram surpresos com suas ações, e um deles perguntou se ele estava em seu juízo perfeito. Yamato respondeu zombando da declaração de Ayayu, dizendo que fingiria que nada havia acontecido se Ayayu desistisse agora. Mas Ayayu respondeu com a maior seriedade, afirmando sua decisão de seguir adiante com o duelo e declarando que não havia volta. Nesse mundo, o duelo era a forma oficial de resolver disputas entre caçadores. Recusar um duelo era visto como uma grande vergonha, a menos que houvesse razões injustas ou desproporcionais.
Ayayu declarou claramente que se sentia compelido a aceitar o duelo devido ao forte preconceito contra ele por não ter se formado em uma escola especializada. Ele ainda ofereceu a Yamato a opção de adiar o duelo até depois do exame de promoção para Rank A, se ele preferisse. Mas Yamato ficou furioso e acusou Ayayu de estar menosprezando, declarando que duelos permitiam tudo, menos matar, e que ele não se responsabilizaria se Ayayu sofresse ferimentos graves. Ayayu permaneceu completamente calmo e perguntou sarcasticamente se Yamato já havia terminado de falar. Yamato então marcou o duelo para dali a uma semana no campo de treinamento e pediu às duas professoras que fossem testemunhas do confronto. Em tom de deboche, aconselhou Ayayu a começar a procurar um novo emprego para se preparar para sua derrota inevitável. Yamato e as duas mulheres deixaram o local enquanto Ayayu permaneceu parado em silêncio, observando-os partir. O resto do dia passou rapidamente para Ayayu, sem que ele sequer percebesse. Na manhã seguinte, ele entrou na sala de aula cheio de energia e se apresentou aos alunos, que o olharam com admiração. Percebeu que as habilidades de esgrima que antes o preocupavam agora vinham a ele instintivamente sempre que empunhava uma espada. Ele entendeu que as memórias do personagem original haviam presenteado seu novo corpo com incríveis habilidades na arte da espada. Ayayu começou a ensinar os alunos com facilidade e confiança, demonstrando técnicas de espada com habilidade de forma clara e simples. Os alunos responderam com entusiasmo ao seu estilo de ensino confiante e aos métodos de treinamento. Seu trabalho era relativamente fácil, já que os alunos do primeiro ano estavam apenas aprendendo o básico de esgrima e condicionamento físico. À tarde, Ayayu entrou em outra sala de aula e se apresentou novamente, mas notou que os alunos ali não pareciam muito interessados nele. Enquanto preparava a aula, Ayayu recebeu um bilhete de um dos alunos perguntando se os boatos sobre seu duelo com Yamato eram verdadeiros. Ele percebeu que as duas professoras haviam espalhado os rumores, confiantes de que Yamato venceria a luta sem sombra de dúvidas. Mas Ayayu respondeu aos alunos com um sorriso calmo, garantindo que o mais importante era uma pessoa a nunca desistir, não importando as circunstâncias. Continuou falando diante dos alunos, admitindo que sabia que eles tinham ouvido rumores de que ele havia se formado em uma escola que não era voltada para caçadores. À primeira vista, ele pareceu hesitante e disse que, honestamente, não tinha confiança em suas habilidades. Então, com um sorriso, acrescentou que não tinha confiança em sua capacidade de perder, uma referência clara ao desafio que se aproximava. Os alunos ficaram surpresos com suas palavras, mas ele continuou dizendo que não deveriam pensar nisso agora e sim focar na aula. Internamente, ele pensou que havia planejado influenciar psicologicamente os alunos demonstrando confiança, e isso teria metade do efeito desejado. Em seguida, ele se dirigiu à estação de ônibus e pediu uma passagem para um destino específico. Ao embarcar no ônibus, pensou que metade daquela confiança era realmente genuína. Ele percebeu que, a partir de agora, muitas coisas em sua vida mudariam. Durante sua jornada, lembrou-se de como a educação nas escolas de caçadores fomentava um senso de arrogância entre seus formandos, e decidiu que aprenderia por conta própria se eles continuassem a desprezá-lo por causa disso. Ayayu mencionou que a primeira vantagem obtida pelo protagonista original de Androp foi a técnica do poder interior. Essa técnica era inspirada em romances de artes marciais e não era algo comumente encontrado em histórias de Isekai. Ele percebeu que, se o primeiro evento tivesse lhe concedido uma ferramenta espiritual ou remédio, então o rival protagonista Amano Satoshi, que conhecia o futuro, teria agido com mais cautela. Ayayu se lembrou de que, na história original, Amano Satoshi aproveitou as oportunidades que deveriam ter sido do verdadeiro protagonista, Sukiyaki Makoto. Mas Ayayu não estava interessado em se tornar a pessoa mais forte do mundo. Tudo o que ele precisava era de força suficiente para vencer o duelo que se aproximava. Ele chegou à entrada de uma caverna que abrigava o primeiro grande evento da uma história, um portal mágico que continha o segredo da técnica do poder interior. Sem hesitar, Ayayu entrou pelo portal e foi instantaneamente transportado para outro lugar. Quando abriu os olhos, encontrou-se em uma terra fria e coberta de neve. Ficou impressionado com a beleza do local, já que isso não havia sido descrito com detalhes no romance original. Ele rapidamente se lembrou de que aquele não era o momento para admirar a paisagem, precisava encontrar a pista rapidamente. De repente, sentiu uma presença suspeita atrás de si. Antes que pudesse se virar completamente, foi atingido por um ataque poderoso que o lançou ao chão. Levantou-se sentindo dor e choque, tentando entender o que havia acontecido.
Atrás dele estava um homem misterioso, usando roupas antigas, que disse estar surpreso por Ayayu ter conseguido desviar parcialmente de seu ataque, confirmando que ele não era uma pessoa comum. O homem pediu que Ayayu dissesse seu nome, a filiação e qual seita o havia enviado, além de como havia chegado àquele lugar. Ayayu ficou chocado ao perceber que conseguia entender o idioma chinês e se perguntou se essa era uma habilidade do Kageyama Ayayu original. Ele rapidamente levantou as mãos e disse ao homem, em chinês claro, que era professor de uma escola de caçadores no Japão e que havia chegado através de um portal. O homem ficou confuso com as palavras de Ayayu e disse que não entendia nenhum dos termos que ele usou, como Japão, escola de caçadores e portal. Ayayu apontou para o grande portal branco atrás dele e perguntou se o homem podia vê-lo. O homem respondeu que só conseguia ver a neve ao redor de todas as direções. O homem misterioso disse a Ayayu que estava preso naquele lugar havia incontáveis anos e que havia parado de contar depois de 30. Ayayu ficou confuso, se perguntando por que esse homem estava no local onde ele deveria encontrar a pista. Reuniu coragem e perguntou, com hesitação, se o homem era Zhao Yuan. O homem ficou surpreso ao ouvir seu nome e disse, espantado, que fazia muito tempo desde que alguém o havia chamado por aquele nome. Zhao perguntou a Ayayu como ele sabia seu nome, e Ayayu se confundiu novamente, percebendo internamente que aquele homem era o criador da técnica secreta que o protagonista principal adquire no romance original. Mas Ayayu achou estranho, pois, no romance, Zhao nunca aparecia pessoalmente quando o protagonista chegava, ele apenas deixava a pista da técnica para trás. Então Ayayu de repente percebeu que havia sido transportado para este mundo 2 anos antes dos eventos do romance começarem. Ficou claro para ele que agora estava conhecendo Zhao antes que ele atingisse o estágio de imortalidade, o ponto no qual ele desapareceria, o que significava que Ayayu estava em uma situação completamente diferente do que havia lido na história. Tentando fazer uso de seu conhecimento do romance, Ayayu começou a contar a Zhao que queria compartilhar uma história. A curiosidade de Zhao foi despertada, então Ayayu começou a narrar um conto sobre um espadachim lendário que lutou contra um feroz dragão nas terras centrais. Zhao demonstrou interesse e sorriu, dizendo que o herói da história parecia muito com o próprio Ayayu, o que fez Ayayu se sentir aliviado por ter conseguido prender sua atenção. De repente, Ayayu se ajoelhou no chão e pediu a Zhao que o ensinasse suas habilidades, afirmando que havia vindo ali especificamente em busca de sua orientação e que não era uma má pessoa. Zhao rejeitou friamente o pedido e disse a Ayayu que o pouparia dessa vez e o deixaria ir, recusando-se a ajudá-lo naquele momento. Ayayu então mencionou casualmente que seu próximo oponente no duelo usava uma lança, o que fez Zhao parar imediatamente. Zhao perguntou com claro interesse o que Ayayu acabará de dizer, e Ayayu repetiu que estava prestes a duelar contra um oponente que usava lança. Ayayu então perguntou seriamente, qual é melhor, a lança ou a espada? Zhao explicou que a lança tinha vantagem em termos de alcance e que, com treinamento adequado, podia ser usada para formar soldados poderosos. Acrescentou que a lança claramente superava em alcance e poder destrutivo. Depois de dar sua opinião, Zhao disse a Ayayu para ir embora, dizendo que agora entendia bem a situação e precisava proteger sua vida. Ayayu ficou irritado com a atitude de Zhao e decidiu que não podia simplesmente ir embora depois de ter vindo de tão longe. Falou em voz alta, frustrado, dizendo que tinha vindo ali em busca de uma resposta, mas agora parecia que a espada nunca poderia vencer a lança. Zombando de si mesmo, Ayayu disse que talvez fosse melhor voltar e começar a praticar como pedir desculpas e implorar perdão na frente de todos no duelo da próxima semana. Começou a pensar na melhor forma de se desculpar e apaziguar o mestre da lança que havia desafiado. Enquanto se preparava para voltar, começou a praticar frases de desculpas em voz alta, dizendo que, comparada à lança de seu oponente, sua espada não passava de um bastão, ou melhor, de um palito de dente. Nesse momento, Zhao de repente parou, visivelmente irritado, e falou com Ayayu dizendo que sua última observação estava absolutamente correta em princípio. Então Zhao se virou com fúria e disse, com uma voz aterrorizante, que sua espada podia perfurar dragões, e que a audácia de Ayayu em mencionar a lança diante dele significava que ele estava pronto para perder a cabeça. Mas que ele admirava a ousadia de Ayayu e o ajudaria, só dessa vez. Ayayu tentou secar as lágrimas, sentindo-se profundamente envergonhado depois que Zhao o chamou de fraco. Ele agradeceu a Zhao e perguntou o que ele queria dizer com a ajuda que havia mencionado. Com entusiasmo, continuou se perguntando se a ajuda envolvia um manual secreto ou talvez um remédio espiritual para aumentar sua força.
Em um movimento repentino, Jaó atingiu Ayayu com uma força tremenda, dizendo que lhe daria algo muito melhor. Ayayu sentiu uma dor intensa, como se seu corpo estivesse em chamas, e caiu no chão por causa da agonia, enquanto Jaó lhe dizia que sua energia era fraca demais para um guerreiro. Ele então explicou que havia injetado uma quantidade de energia nos canais do corpo de Ayayu e que seu Dantian se abriria em 4 dias, com mudanças perceptíveis em seu corpo ocorrendo nos 8 dias seguintes. Apontou para o portal aberto e disse a Ayayu que, embora não soubesse as habilidades de seu oponente, ele não perderia facilmente novamente. Ayayu estava confuso e sobrecarregado por esse novo poder, sem entender completamente o que havia acontecido com ele. Mas Jaó lhe disse para voltar se vencesse o duelo. Jaó informou a Ayayu que ele não podia deixar aquele lugar por conta própria e pediu que ele retornasse ao seu mundo e provasse a todos a superioridade da espada. Uma semana depois, Ayayu estava na arena de treinamento de lanças, pronto para seu duelo contra Yamato. Alguns dos instrutores estavam assistindo à luta. Yamato zombou de Ayayu, perguntando se ele já tinha arrumado um novo emprego em preparação para sua derrota iminente. Ayayu respondeu com calma e confiança, pedindo a Yamato que parasse de falar e começasse o duelo imediatamente. Yamato sorriu confiante e disse a Ayayu que lhe daria o primeiro golpe, sabendo que um usuário de lança tem vantagem ao contra-atacar. Ayayu assumiu uma postura ofensiva e sentiu seu corpo incomumente leve, pronto para aproveitar. Aproveitando a oportunidade que Yamato lhe deu, Ayayu se moveu com uma velocidade incrível, percebendo que havia de fato se tornado forte o suficiente para não perder com facilidade. Embora ainda se sentisse inseguro sobre vencer, ele avançou decisivamente contra seu oponente. No momento do confronto, Ayayu gritou para si mesmo que nunca mais voltaria à vida hesitante e fraca que antes levava. Ele atacou com uma força tão surpreendente e inesperada que as roupas de Yamato foram completamente rasgadas. No meio da luta, todos, incluindo o árbitro e os instrutores que observavam, ficaram chocados com a força pura do ataque inesperado de Ayayu. Yamato caiu no chão em dor severa, com as roupas completamente destruídas pela força do golpe. O próprio Ayayu ficou surpreso com o poder de seu ataque, algo que ele nunca tinha previsto. O duelo terminou com a vitória de Ayayu, e o árbitro anunciou oficialmente seu triunfo. Todos correram para chamar assistência médica para Yamato, devido à gravidade de seus ferimentos, e Ayayu ficou em choque com o que havia acontecido. Ele se lembrou das palavras de Jiao, dizendo que seu Dantian se abriria em 4 dias e que ele sentiria mudanças perceptíveis. Ayayu percebeu que seu corpo havia se tornado anormalmente forte. Ele estava tanto impressionado quanto irritado com a maneira como Jiao havia alterado seu corpo, sem conseguir compreender completamente a extensão de seu novo poder. Recordou a história do protagonista original do romance, que, mesmo após tomar medicamentos espirituais, já possuía habilidades poderosas anteriormente. Ayayu olhou para suas mãos, maravilhado, sem nunca imaginar que o poder que havia ganho seria tão assustador. De repente, foi interrompido pela voz de seu colega professor Hayashi, que o chamava com grande preocupação, perguntando se ele havia se machucado durante o duelo. Ayayu respondeu com um sorriso calmo, dizendo que estava bem, e perguntou se Hayashi tinha visto a luta. Hayashi respondeu animadamente que sim, e que estava absolutamente impressionado com os movimentos de Ayayu, que ele mal conseguia acompanhar devido à velocidade. Internamente, Hayashi agora entendia por que os alunos admiravam e respeitavam tanto Ayayu, e se sentia imensamente feliz com o que havia acontecido, especialmente porque ele próprio tinha alguns problemas com Yamato. Após o fim do duelo, o professor Hayashi se aproximou de Ayayu, expressando sua alegria por ele estar bem, e se ofereceu para comemorar a ocasião com ele. Enquanto isso, Yamato jazia em uma maca em estado lamentável, enquanto alguns dos outros professores gritavam animadamente seu desejo de participar da comemoração. 2 professoras também quiseram participar, embora estivessem envergonhadas pelo que havia acontecido. O professor Hayashi então anunciou que cada professor deveria contribuir com 2.000 ienes para a comemoração. Ayayu foi com seus colegas comemorar, sentindo-se eufórico pela vitória. Um de seus colegas levantou a mão no ar em meio ao clima alegre e festivo. Ayayu aproveitou a comemoração e riu junto com seus colegas. Todos pareciam felizes ao levantarem seus copos. Ayayu então começou a cantar animadamente na festa, enquanto seus colegas riam e o incentivavam. Ayayu voltou para casa completamente embriagado e desabou em sua cama, exausto. Murmurou, meio adormecido, que não podia mais beber, observando que já eram 4 horas da manhã quando chegou.
Normalmente, uma pessoa sofreria de ressaca na manhã seguinte, mas o Dantian recentemente alterado de Ayayu começou a purificar seu corpo por conta própria. Ayayu acordou sentindo um calor intenso e suando muito, mas seu corpo estava passando por mudanças inesperadas. Percebeu que havia ganhado habilidades físicas muito além do que esperava. Sentou-se na cama completamente atônito com o fato de não sentir dor de cabeça ou fadiga por causa da bebida, e percebeu que só podia culpar o homem que havia mudado seu corpo. Ayayu decidiu visitar o velho Xiao novamente e entrou pelo portal mágico que levava ao lugar onde aquele homem vivia. Chegou ao lugar gelado e começou a pensar que não esperava retornar ali, mas sentia que precisava, ao menos, agradecer ao homem que salvou sua vida. Caminhou com cuidado pela paisagem coberta de neve, com o solo completamente branco e o clima extremamente frio. Enquanto seguia, se perguntava se o velho realmente não podia deixar o portal, especialmente considerando a dificuldade de viver em um ambiente assim, sem animais. Finalmente, Ayayu chegou ao local onde o velho estava sentado. O homem o olhou e calmamente perguntou se ele havia voltado novamente. Ayayu então foi questionado se havia vencido seu duelo contra o usuário de lança. Ayayu respondeu com orgulho que derrotou seu oponente com um único golpe, ao que Jiao respondeu sarcasticamente que seu oponente devia ser muito fraco. Mas Ayayu rapidamente explicou que seu oponente não era fraco, mas sim uma pessoa conhecida e muito forte. Em seguida, disse que tinha vindo para perguntar algo específico. Ayayu perguntou ao velho o que ele havia feito com seu corpo naquele dia, e Jiao respondeu calmamente que apenas havia aberto seu dantian o suficiente para que Ayayu pudesse se proteger de uma derrota. Xiao então pediu que Ayayu lhe contasse sobre a técnica de combate usada por seu oponente e sobre a força de sua energia interna, mostrando claramente seu interesse pelos detalhes do duelo. Naquele momento, Ayayu finalmente percebeu que havia se tornado muito poderoso graças às artes marciais, e que essa era a verdadeira natureza do poder que havia ganho de repente. Lembrou-se de que havia obtido esse poder diretamente ao aprender artes marciais, enquanto o protagonista original do romance havia lutado muito para consegui-lo. Ayayu então parou e disse a Jiao que havia algo que ele não entendia. Jiao perguntou o que ele queria dizer. Ele explicou que o dantian de Ayayu havia, na verdade, sido selado, mas que havia uma pequena quantidade de energia interna que se acumulava gradualmente em seu corpo devido à sua prática constante de duelos. Ayayu ouviu atentamente, se perguntando sobre esse método primitivo que seu corpo havia usado para reunir energia. Ele então perguntou a Xiao o nome do país onde ele vivia antes de vir para aquele lugar, e Xiao respondeu claramente que era da dinastia Ming, e que o imperador na época era Zhuiyuan Zhang. Naquele momento, Ayayu percebeu que Xiao Yuan vinha de um mundo totalmente diferente daquele dos caçadores que ele conhecia, o que explicava a falta de conhecimento de Jiao sobre muitos aspectos do mundo dos caçadores. Ayayu disse calmamente que amava a história, e que conhecia Xiaolian como um espadachim lendário na história, mas vê-lo pessoalmente era uma experiência completamente diferente. Ayayu disse ao Sr. Xiaoan que as artes marciais já não existiam mais no mundo exterior. Jiao ficou profundamente surpreso com o que ouviu e perguntou, espantado, o que Ayayu queria dizer. Ayayu começou a explicar que muito tempo havia se passado desde a era de Jiao, e que novos métodos de combate haviam surgido gradualmente, fazendo com que as artes antigas fossem esquecidas com o tempo. Naquele momento, Jiao percebeu que sua longa estadia naquele lugar o havia feito perder a noção do tempo, e que o tempo havia passado mais rápido do que ele imaginava. Sentindo a tristeza de Xiao com a notícia, Ayayu decidiu tentar animá-lo, então tirou de sua mochila alguns alimentos nutritivos que havia trazido do mundo exterior e ofereceu ao velho. Jiao comeu cautelosamente a comida, seguindo as instruções que Ayayu lhe havia dado, mas imediatamente sentiu que o gosto era horrível e cuspiu tudo na hora. Então, disse confuso que o mundo exterior devia estar sofrendo de alguma doença que fazia as pessoas comerem alimentos tão estranhos. Ayayu pensou consigo mesmo que Jiao estava acostumado a comer ginseng coreano de alta qualidade e não esse tipo de comida, e sentiu pena por sua situação atual. Depois disso, Ayayu perguntou a Jiao se ele gostava de coisas doces, ao que Jiao respondeu seriamente que não era uma criança para gostar dessas coisas. Mesmo assim, Ayayu lhe ofereceu um pedaço de chocolate, explicando que costumavam comer isso em clima frio. Jiao admirou a embalagem do chocolate e decidiu experimentar. Ao provar, seu rosto se iluminou com sinais claros de prazer, e ele expressou sua satisfação com o sabor de uma forma que deixava evidente que estava gostando muito.
A expressão facial de Jiao deixou Ayayu ao mesmo tempo desconcertado e decepcionado, tamanha foi sua surpresa com a reação do velho. Jiao então olhou fixamente para Ayayu e disse que havia gostado muito do chocolate e perguntou se ele tinha mais. Foi então que Ayayu percebeu que Jiao havia comido toda a comida de emergência que ele tinha trazido consigo. Ayayu perguntou a Jiao como ele costumava se alimentar naquele lugar, e Jiao respondeu que não sentia fome verdadeira havia muito tempo e que comia apenas pelo sabor. Ao perceber que a comida havia acabado, Jiao perguntou ansiosamente se havia mais. Depois se acalmou um pouco e comentou que aquela comida havia melhorado ligeiramente seu humor, e perguntou mais uma vez se a dinastia Ming havia realmente desaparecido. Ayayu confirmou que as artes marciais tradicionais de fato haviam desaparecido do mundo moderno, e que os caçadores haviam substituído os artistas marciais. Jiao virou-se em contemplação silenciosa ao ouvir essa notícia. Ele explicou que já havia perdido completamente a noção do tempo há muito tempo e que seu foco havia se voltado exclusivamente para alcançar o estado de transcendência. Depois de abrir o Dantian de Ayayu, Xiao disse que agora ele era a única pessoa no mundo exterior que poderia ser considerada um verdadeiro artista marcial. Ele também explicou que havia uma diferença imensa entre aqueles que praticavam artes marciais e aqueles que não praticavam. Xiao então perguntou a Ayayu como ele planejava usar esse novo poder. Ayayu simplesmente respondeu que não tinha nenhum plano especial, e que só queria viver uma vida normal, talvez usando sua nova força para coisas simples, como beber e se recuperar de ressacas. Jiao olhou para Ayayu com um olhar penetrante e contemplativo. Ayayu continuou, dizendo que talvez também usasse sua força para acordar cedo ou jogar videogame com mais conforto. Após um momento de silêncio, Jiao perguntou a Ayayu qual era o seu nome. Ayayu respondeu que seu nome era Kagayama Ayayu. Internamente, Jiao refletiu sobre a personalidade de Ayayu e pensou que ele era alguém sem ambição. Parecia um professor ensinando crianças nos fundamentos das artes marciais. Notou que Ayayu não parecia ser alguém que abusaria do conhecimento que lhe havia sido dado. Ayayu permaneceu diante de Xiao, que começou a se apresentar, dizendo que era o espadachim inigualável que havia matado o dragão e salvado as planícies centrais. Ayayu ouviu essas palavras com calma e confirmou a Jiao que já sabia disso muito bem. Jiao se virou em direção ao horizonte, murmurando o nome Kagayama Ayayu como se estivesse profundamente contemplando algo. Após um momento de silêncio, Jiao voltou-se para Ayayu com um sorriso gentil e anunciou sua decisão de aceitá-lo como discípulo. Mas Ayayu respondeu com firmeza e resolução, rejeitando a oferta sem hesitação.